Olá, pessoal! Boa noite. Boa noite, mas também pode ser boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você está nos assistindo, mas de qualquer forma, saiba que você vai ter verdadeiras revelações nessa live, porque eu estou Uh, aqui com três figuraças, vocês já estão vendo, né? Sorrisos, uma energia maravilhosa. E olha, eu não tinha planejado reunir essas três moças nessa live, mas o universo sempre conspira a meu favor, né? E assim foi uma junção de boas, de excelentes energias. Então eu nem vou apresentá-las, eu vou pedir para que elas se apresentem, né? Para vocês, e vocês vão conhecer um pouco dessa vida tão interessante de cada uma delas. Vamos começar com a Vera. Vera, você se apresenta aqui para o nosso Olá, público. tudo bom, gente? Eu sou a Vera, eu sou paulistana, moro aqui na Pompeia e hoje eu sou corretora de seguros, já faz algum tempo que eu sou corretora de seguros, né? Mas já fui auditora quando eu comecei minha carreira, aí depois a vida me levou a ser esteticista, né? Trabalhei 12 anos em clínicas, né? Eu trabalhava mais a parte estética, mas eu também mexi um pouquinho com cristais, massagens terapêuticas. Então, assim, a minha preferência realmente foram os momentos mais felizes do meu trabalho, foi com essa parte, né? E hoje eu sou corretora de seguros porque eu fiquei com um problema nas mãos, né? Então não pude mais trabalhar com massagem e tal. Mas assim, essa parte esotérica, os estudos, né, a espiritualidade sempre me acompanhou bastante, E né? hoje Então, você ganhou uma nova profissão recentemente, né? exatamente. Acho que eu sou da turma 19, né? Me formei. Hoje eu estou na Uni também. E aí, assim, estudando 24 horas, porque assim, eu sempre fui uma pessoa, é engraçado, desde pequena, tá? Eu sempre fui uma pessoa que calculava muito. Então, assim, antes de ter a sua formação com você, claro que aí depois eu aprendi muita coisa, né? Assim, eu só sabia detalhes pequenos das minhas leituras, né? Eu sempre, por exemplo, transformei as casas que eu morava, sempre. Eu sempre, só que assim, como eu não tinha conhecimento, para não errar, eu deixava sempre a casa 6, né? Ah, você Então, estava é no número da casa. número da casa, porque quando começou, eu morei num apartamento 34, que dá 7, e eu tive sérios problemas nesse apartamento. Eu desenvolvi uma síndrome de pânico, assim, Hum, horrorosa. E muito aí eu comum. conheci uma numeróloga, que era taróloga, ficou comigo há mais de 20 anos. Ela falou, Vera, vamos deixar com a energia 6 o seu apartamento. Então, daí em diante, eu vi que realmente a vibração, ela é muito forte, né? E É uma agora, por verdadeira exemplo, antena que a gente tem na nossa casa. muito. Eu lembro das suas aulas que você falava que o apartamento, a casa tem um crachá. E realmente, é o Exatamente. crachá. E olha que interessante. Como eu já tive 7 mudanças, e eu calculava o número dos apartamentos, casas, eu sempre deixei o 6. Quando eu mudei para esse apartamento, que é o 74, eu já estava na aula com você, que é É 11. 11. Cara, fantástico. Eu não mudei para a energia 6, eu deixei a energia 11. E assim, quando eu revejo até as suas aulas falando da casa da pessoa 11, lá está escrito assim, porque eu tenho tudo anotado, eu tenho cadernos, eu gosto muito de coisas à mão, né? Aí eu estava lá escrito assim, casa da pessoa 11. Tem muito, os altares são muito à mostra, né? E normalmente na entrada tem um Buda. Gente, na minha casa tem Buda, tem um altar, tem uma Se você pedra. olhar na minha tela aqui,
você vai ver que do lado desse meu ombro aqui, ó, tem um Buda. É, Porque essa casa é uma casa 11. olha, Então, quando eu descrevo a casa 11, eu acho que eu falo um pouco da minha casa, né? é exatamente. E eu acho que teve essa mudança ah, do meu querer, a minha casa, ela me deu não é que eu esqueci a família, claro que não, mas no momento que eu estou agora, assim, a proteção angelical, a espiritualidade nesse sentido, me É fez uma buscar casa mais muito boa, que traz muita luz, desde que as isso. pessoas se proponham a receber essa luz. É interessante, né? Você vai falar assim: ah, tem alguém que não queira receber luz? Sim, tem. Tem, Então, é, quando a gente se abre para receber anjo, para receber luz, para receber bênçãos, a casa 11 é maravilhosa. Não deixe de realmente. tratamento. É a primeira vez que eu estou vivenciando uma casa 11 e naturalmente, porque eu não coloquei letra nem nada, né? E eu achei, e assim, os números realmente trazem essa vibração que eu, né, me vejo nesses anos todos morando na casa, então a energia 6 realmente traz uma harmonia familiar muito interessante. E assim, claro, com todas as pessoas que conviviam na minha casa, meu marido é um 6, ele é do dia 15, né? Então já é uma pessoa familiar também. Então, assim, as 4 pessoas que conviveram na casa, Opa, Isso, tivemos um caiu, probleminha aqui com a Vera. Vera, mas vamos aproveitar então, Marinês, Sim, vou pedir para você se apresentando, depois a então vamos Eliana lá. vai falar um pouquinho também, enquanto a gente espera a nossa amiga voltar aqui. Ok. Eu sou Marinês Meirelles, moro no Rio de Janeiro, tenho 63 anos e eu acho importante falar isso para a gente pensar que não é porque a gente chegou nos 60 que você está sem objetivo, né? Então a vida te leva. Sou professora, foi uma profissão que eu escolhi porque na minha vida eu sempre quis ser professora, me inspirei na minha professora no tempo na minha época era primário, né, gente? E assim, eu queria ser igual a ela, né? Queria que meus alunos me amassem e eu acho que eu consegui isso. E agora eu me tornei, agora não, desde 2013, quando eu descobri um câncer de mama, surgiu uma oportunidade e eu me tornei dona de uma escola de primeira infância, né? É uma escola que trabalha da creche até a pré-escola. Se você pensar que a primeira infância ela é extremamente importante, porque é ali que se dá toda a formação, os adultos que nós somos hoje, tem muito a ver com esse momento da primeira infância. E durante a pandemia, eu descobri o Feng Shui com Vanice. E eu me apaixonei pelo Feng Shui e por causa dessa questão da energia, eu acabei indo parar na numerologia e me tornei uma numeróloga, assim, me autoconheci, porque a numerologia tem esse poder de te trazer o autoconhecimento. Hoje, eu vejo que eu sou 3, eu sou 5, a minha motivação é um 3. Imagina, tudo que eu faço, Van, que você fala, eu Artista. sou artista, eu sou da dança, eu sou atriz, eu tirei os meus 2 DRTs profissionais em 2022, então eu sou profissional da dança, eu sou profissional da arte, eu toco bateria, até porque uma vez eu escutei você falando, é importante a gente se desafiar. E aí eu fui aprender a tocar gaita, acabei indo para bateria, agora eu toco ukulele também. Eu sou radialista, eu jogo vôlei, eu faço tudo que você imaginar. Então, esse é o meu 5, essa criatividade, esse movimento, esse é o meu 3. E o meu 7, que é o de levar conhecimento, sabe? O meu destino é um 7. Então, eu também sou colunista de um jornal que eu acho que eu levo conhecimento para as pessoas, na rádio também.
Enfim, a numerologia me explica, sabe? Isso me deixa muito feliz. Eu adorei essa frase. A numerologia me explica. Me explica. Porque é interessante, né, Inês? Às vezes a gente fica pensando, a gente se olha e a gente se vê como um verdadeiro mosaico, né? Tipo uma tela cheia de cores e formas. A gente é tanta coisa. Eu sempre falo isso, o meu poeta preferido sempre foi Fernando Pessoa, porque eu me vi assim, eu e os heterônimos, e todas as velhices que eu tenho dentro de mim, né? E assim, até a gente se surpreende, às vezes, de ver que a gente tem tantas facetas, não é? E a numerologia nos traz isso muito fortemente e muito claramente, de que nós temos, de fato, várias facetas, e a gente vai encaixar cada uma dessas facetas em um número. Classicamente, a gente tem 6 números que nos regem, né? Que são os nossos números fixos, que estão no nosso nome de nascimento, na nossa data de nascimento. De cara, entrou para formação, você já aprende isso, tal, e aí a gente começa a se reconhecer através dos números. É muito interessante isso, né? Ai, adorei. Espera aí que daqui a pouco eu vou te perguntar muito mais coisas. Tá bom. Eu vou pedir para a Eliana se apresentar e, enquanto isso, Eliana, eu já vou colocando aqui a nossa amiga Vera de novo. Voltou! Aqui é assim, vai e volta, não tem jeito, né? Beleza. Eliana, conta um pouquinho de você para a gente. Eu sou professora, adivinha qual a disciplina? Matemática. De matemática? Os números sempre me... Matemática. Eu sempre fui fascinada por números porque como eu sou uma pessoa observadora e detalhista, talvez ocorra com mais pessoas, mas comigo sempre ocorreu uma coincidência de certos números na minha vida. Eu tenho 3 números que eles me acompanham sempre, em especial na numeração das minhas casas. Você pode contar para a gente quais são? Quais os números? O 7, o 13 e o 21. Esses 3 números, 7, o 13 e o 21. Olha, que inclusive, eu tive há um tempo atrás uma senha bancária, um número que eu escolhi, que tinha essa combinação desses números, e quando eu mudei para uma determinada casa, ela era exatamente o número da minha senha bancária. E eu tentei trocar o número e eu não consegui no banco. Na época eu não consegui, que era direto no banco, né? Então sempre foram coisas muito fortes. E aí também trabalhando dentro da matemática, né? Trabalhando já com os números. E eu sempre quis fazer um curso de número. Sempre foi uma coisa. Espera um pouquinho, só que a sua internet está um pouquinho lenta. Sempre era Deu uma travada. Sempre me despertou muito fazer um curso, mas eu nunca encontrei um bom curso. E procurando um dia, às vezes a gente vai conversando lá com os nossos mentores e vai pedindo uma luz, uma orientação. E casualmente eu vi o teu curso, Vanice. E aí eu entrei para fazer. E na época foi um desafio para mim, porque eu não tinha dinheiro. Mas tu disse que se fosse, né? Se realmente fosse para a gente fazer, que o Tio Uni daria um jeitinho. E aí eu tive a ideia de convidar alguns amigos. Nós já tínhamos visto 6 números, né? Importantes do nome e data de nascimento. E aí eu chamei alguns amigos e disse: olha, eu te dou os 6 números e tu me ajuda me dando um valor, depois eu te entrego um mapa completo, depois que eu me formar, quando eu tiver o meu curso completo. E assim eles fizeram. Foram meus padrinhos, me ajudaram a fazer o curso. Né? Olha. Então, eu hoje estou aposentada,
né? E sabe que o salário de professor não é grande coisa, eu sobrevivo, eu trabalho com cosméticos, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E de vez em quando dá uma falhazinha aqui. É, Eliana, eu gostei muito dessa, vamos dizer, dessa sua superação, porque eu vejo que as pessoas desistem muito fácil das coisas, né? Eu, por exemplo, também. Quando eu fiz o e meu uma curso coisa, de dia, lá com o professor Carlos Rosa, a primeira aula dele, na verdade, era uma aula aberta. E eu vi assim muitas pessoas falando, eu adorei tal, mas é muito caro, mas e eu já tinha dado meus cheques, tudo. Eu falava assim, não, eu não vou desistir. Eu sei que vai surgir uma luz, vai surgir alguma coisa, e eu vou fazer, sabe, eu mirava muito na solução, e eu acho que isso é uma coisa super importante, né? Mas você teve uma ideia e, muito interessante e eu ainda conto isso para. Você não foi a única pessoa, né? Eu acho que já tive mais umas 3 ou 4 alunas que também tiveram essa ideia. Gente, isso é muito uma mente empreendedora, é. sabe? Eu estou junto com uma amiga que mora no Rio e ela, na verdade, agora ela está mudando para Orlando, mas ela sempre morou no Rio de Janeiro. Nós estávamos outro dia montando vamos dizer assim, um mapa mental com todas as coisas que alguém pode fazer dentro de casa para fazer uma renda extra. Gente, surgiu tanta ideia, né, que a gente sempre pensa assim em coisa de comer, não é? Fazer brigadeiro, biscoito, bolo caseiro, sei lá, marmita, salada no pote, essas coisas, né? Mas vai muito além disso, né? Você pode. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Que nem você pode andar com um cachorrinho, cuidar do cachorrinho, gatinho de alguém do seu prédio, do seu condomínio, ensinar alguém a andar de bike, fazer corrida. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é? E agora foi a Ih, a Eliana. Eliana saiu. Tá Ai, meu tudo. Deus, só falta eu. Vai cair, não. A tua internet está boa, eu acho. É coisa de Tá. sinal de internet mesmo, né? Mas, enfim, vamos esperar então a Eliana voltar, mas enquanto isso, então, volto à roda de perguntas para vocês, né? Inês, você mencionou um fato interessante quando você se apresentou. Você disse, eu tenho sempre uma crença de que, ó, vou voltar, Eliana, tudo bem? Conseguiu voltar? voltei. Eu fiz uma perguntinha aqui, estou fazendo uma pergunta para a Inês, mas depois a gente volta aqui na nossa roda, para você complementar o assunto. Inês, você comentou de uma questão de que em 2013 você teve um câncer de mama, né? Sim, E sim. na época, você se assustou, assim, passou pela tua cabeça, nossa, logo eu, né? As pessoas têm uma coisa meio reativa, assim, nossa, mas eu faço tanta coisa, faço atividade física, me alimento bem. Te passou alguma coisa assim pela cabeça? Com certeza, porque a gente sempre acha que isso nunca vai acontecer com ninguém, né? Com você, acontece com os outros. E assim, engraçado é que eu não fazia o autoexame porque eu tinha medo de encontrar alguma coisa. E acabei encontrando de uma forma assim, totalmente sem ter a pretensão, quando eu encontrei o nódulo, me assustei, né? Mas era época de final de ano, e eu sempre, minha mãe me educou assim,
por causa da Seichonoye, que sempre fez parte da minha vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela traz sempre um pensamento positivo para as coisas. Não é poliana, mas você tenta... também. Oi? Você conhece, eu né? gosto muito da Seichonoye também. Minha mãe também ia nas preleções lá, é muito interessante isso. Os ensinamentos são maravilhosos, até hoje eu leio. E eu preferi pensar, né, que depois eu ia descobrir o que era. No dia que veio o resultado, no dia eu chorei muito, 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 muito. Falei, não é possível que é comigo. Mas abracei a minha mãe, me dá até vontade de chorar, mas eu falei, mãe, eu vou conseguir superar isso, você vai ver. Desfilei na escola de samba, porque já estava com tudo organizado. Falei, eu vou, minha vida continua. E é isso, eu sempre tive muito isso positivo, sabe? Que me ajudou muito, muito. Tanto que na quimioterapia, durante o processo de ficar careca, essas coisas todas, eu não parei de dançar. Eu ia mesmo com dor nas articulações, mas a minha imunidade não baixou, sabe? Por conta desse... Eu acho que foi muito por conta desse meu comportamento. Com certeza, Inês. Com certeza. Mas veja bem, né? A gente sempre fala, já que nós trabalhamos com uma numerologia cabalística, sempre atrás de uma cortina cujo nome que a gente conhece aqui é dificuldade, uma situação desafiadora, é só uma cortina, atrás dela vem uma luz. E eu sempre digo, né? Eu também já passei por uma questão aí de saúde, e a gente sabe que as doenças, elas são professoras, elas vêm para ensinar algo para a gente. E você acha assim que você passou a ser uma nova Marinês depois desse episódio? Olha, muitas coisas mudaram em mim. Eu resolvi aproveitar a minha vida mais do que eu já aproveitava. É importante dizer uma coisa. Eu tenho uma dívida kármica 16. E eu tive um golpe muito forte no casamento. E eu tenho a impressão até que esse golpe muito forte no meu casamento acabou trazendo esse câncer em mim. Existe. Depois eu me separei. E fui lá no fundo do poço, né, financeiramente, inclusive, mas aí também a numerologia me ajudou, porque eu resolvi colocar uma nova expressão no meu nome, que eu falei, eu vou em frente no meu negócio, eu vou correr atrás, eu vou conseguir. E eu posso falar que hoje, graças a Deus, é óbvio que eu não estou nadando, mas eu sou uma mulher independente, eu me sustento, sabe? E eu agradeço muito a numerologia, que também eu fiz mapas, me ajudou financeiramente, me ajudaram, né? Então, o que mudou em mim? Na verdade, eu acho que se acentuou esse meu lado de querer viver a vida, de ser feliz, de ser independente, de passar alegria para os outros, de levar luz para os outros também, entendeu? Nossa, que maravilha, porque eu assim, ouvindo você contar agora, eu vejo que foram duas coisas que se descortinaram na sua vida. Eu acho que essa doença veio para colocar fim numa situação que era um golpe que você levou, não é? A gente sabe que quem tem uma dívida kármica 16, né? Para quem está nos assistindo e não está entendendo muito bem a nossa conversa, porque eu falo que a gente aqui fala no numerologês, né? Porque papo de numeróloga, para numeróloga, gente, desculpa, mas a gente fala quase que numa paralinguagem, né? Então eu vou fazendo aqui uma tradução simultânea para vocês, né?
até voltando um pouquinho atrás, a Inês falou assim: eu botei fiz uma nova assinatura para mim, um nome harmonizado agora pela numerologia, né? O nome dela original, e nessa harmonização ela ganhou uma vibração 1. Esse novo nome harmonizado, que é o nome dela, tá, gente? Ela não é nada de nome artístico. Ele só ganhou alguns ajustezinhos, tal. E esse novo nome passou a, né, trouxe uma vibração 1. E o 1 é um número que fala exatamente disso. De ação, coragem, empreendedorismo, independência, iniciativa. O 1 é o 1. É aquele que ele conta com ele ali, ó, e vai, só vai, né? É isso. Então, a tradução simultânea do 1 é essa, e a tradução simultânea, mas normal, Inês, normal, da dívida 16, uma forma de exemplificar para você são as pessoas que nascem no dia 16, né? Não é a única situação. Há outras formas da gente encontrar essa dívida 16, só que daí eu só conseguiria explicar, só consigo ensinar isso dentro de cursos, tal, porque já é algo mais elaborado. Mas, por exemplo, quem nasce no dia 16 é muito comum ter uma vida em que podem acontecer várias perdas. Quando você vê, pimba, você foi para o chão e oi, o que eu estou fazendo aqui? Você não sabe o que aconteceu, né? É uma coisa comum. Então, Inês tem essa dívida kármica 16, que está relacionado com a carta da Torre 16 do tarô, e ela passou por esse golpe no casamento. Então, esse é o nosso papo aqui, né? Isso, desculpe. Imagina, eu que peço desculpa que eu te atropelei. Não, eu acho legal isso. O que eu acho bacana? A nossa espontaneidade. A gente não consegue ser diferente, porque a numerologia está na gente, está na nossa boca, no nosso sangue. Sim. Mas compete a mim, né, que estou fazendo a mediação aqui e fazendo a tradução, né, para as pessoas que... Tem gente aqui que está nos assistindo que entende muito de numerologia e outras pessoas que ainda estão chegando agora. Mas beleza, Inês. Então, eu vejo que você teve 2 momentos de revelação de luz. Um, quando você passou por essa história do câncer, que graças a Deus você superou, né? Veio ser uma pessoa super viva, ativa, saudável, e com essa característica mesmo, onde você chega, você traz luz, você traz alegria, né? Aquela vibração de quem ama a vida e quer a vida, né? Isso mesmo. E eu creio que daí você abriu o seu recipiente, a Cabala fala muito disso também, para ganhar numerologia cabalística, né? Uma ciência que veio para você encaixar suas pecinhas. Então, agora eu já sei que tenho a planta de mim, né? A planta baixa de mim. Eu sei que eu sou assim, aqui, ali e tal. E como é bom quando a gente tem um guia sobre quem a gente é, do que a gente precisa, o que a gente veio fazer aqui. Isso é fundamental. Com certeza. Né? O manual do proprietário mesmo. Bacana. Agora eu vou voltar lá para a Eliana, só para a gente concluir o que a gente estava falando. Eliana, eu achei muito legal isso. Uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer para as minhas entrevistadas é assim: se você teve alguma dificuldade para entrar no curso de formação. Não é só o financeiro. Tem gente que às vezes tem a dificuldade porque o marido não quer que ela entre, porque ela acha que ela não conhece o suficiente de tecnologia, então aquilo é uma barreira para ela. São várias as barreiras, né?
E você viu essa questão do financeiro, mas nem isso te parou. Aí você fala assim, espera um pouco, né? Eu vou, com o que eu já sei de numerologia, eu vou fazer uma amostra que não era grátis, mas era quase isso, né? Vou dar uma amostra para essas pessoas. E como é assim? Você sugeria um valor para as pessoas te ajudarem? Como que você fez isso na Sim, prática? eu sugeri um valor. Eu botei R$ 99. Eu tinha feito aquele curso anterior, o curso não, aquelas aulas que tu desse sobre os 6 números, e ali eu já saí fazendo, e eu sugeri entregar para essas pessoas esses 6 números, expliquei, mandei um texto, né, dizendo que eu queria muito fazer esse curso e tal, e que eu entregaria aqueles 6 números para ela, me pagariam esse valor para me ajudar na inscrição do curso, e que após eu entregaria, então, assim, depois que eu recebesse o meu diploma, eu entregaria o mapa completo, né, para essas pessoas daí por um preço mais reduzido do que o normal, né? Então eu recebi o certificado não faz muito tempo, eu sou da turma 17 e logo que eu iniciei o curso, eu comecei a 1000, assim, estava muito focada, graças a Deus, morando numa casa de número 7, então com tudo para estudar bastante. E aí depois começou uma mudança, né? Aí eu me mudei de casa e aí houve um monte de coisas que me atrapalharam um pouco, mas depois eu consegui concluir o curso, consegui enviar meus mapas, enfim, né? E uma coisa que eu gostaria, assim, de colocar, eu acho que seria bem relevante, é que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar. Eu amo estudar. É uma coisa que, bom, quer me ver feliz é me ver dentro de uma universidade, sou a pessoa mais realizada. Mas eu pensava assim, ó, pô, já estou aposentada, né? Para que eu queria tanto? Eu me sentia culpada por estudar tanto. Eu digo, para quê? Se eu vou ficar com conhecimento só e não vou aplicar. E aí eu descobri que o meu número de missão é o 7, que é o número do estudo, do conhecimento. Então eu não me sinto hoje mais culpada. Eu vou continuar estudando, né? Continuo estudando, me dedicando a isso e não me sinto mais culpada. E não importa a idade, como acho que a Inês falou, né? Eu tenho 62 anos. E quando eu fiz a minha faculdade, eu era guria lá, mas tinha um senhor de 72 anos comigo. Então, estudar é a melhor coisa que existe, inclusive, tu mantém a tua mente sempre ativa, né? Não tem idade. Eu concordo. Verdade. Sim, é muito interessante isso. Olha, duas coisas que eu descobri que eu fico muito feliz com o meu trabalho, com meus alunos, né? Em geral, são minhas alunas, porque eu tenho muito mais alunas do que alunos homens. A primeira coisa é que desde muitos anos, eu faço parte de círculos de mulheres que estudam o sagrado feminino, essas questões assim muito da nossa ancestralidade mesmo, né? Desde o tempo que as mulheres faziam rodas, não sei se vocês já leram sobre isso, para fazer crochê, para bordar, para costurar, elas trocavam linhas, coisas assim, e ali elas podiam fazer uma espécie de terapia, falando sobre marido, sobre filhos, sobre as questões do dia a dia delas, porque senão, se elas não aproveitassem esse tempo, que na verdade elas estavam trabalhando, produzindo alguma coisa para se relacionar, elas não tinham um tempo e espaço para isso, né? E aí nasceu essa ideia de círculos tal, e eu sempre gostei muito disso. Aí eu pensava assim, um dia eu quero ser orientadora, né, facilitadora de um círculo. E aí o que aconteceu comigo? Eu vim para um círculo numerológico, né? Porque hoje eu acho que a gente consegue trabalhar nos nossos cursos muito mais do que a numerologia cabalística. Eu acho que a gente trabalha humanidades, né? A gente tem muito essa pegada assim do convívio.
E aí surgiu a segunda coisa, que eu também, como uma mulher de mais de 60 anos, eu também comecei a ver assim, né, essa questão de que a vida não é só isso, que a vida pode ser muito mais do que a gente supõe, né? Quando a gente tem 20, 30, 40 anos. E assim, juro por Deus que eu me vejo muito melhor hoje. Claro, a gente tem aspectos nossos que vão mudando, tal, e isso é prova de que a gente está vivo e está aqui, né? Então, a gente tem nossas cicatrizes, nossas ruguinhas, etc. e tal. Mas, por outro lado, eu vejo a gente muito mais produtiva, muito mais aberta para receber e para dar. Eu acho que isso é importantíssimo. E fico muito feliz de saber que, através de algo que traz conhecimento, autoconhecimento, conhecimento do seu entorno também, né? Com quem você convive, como são as pessoas, tal. Com isso, eu acho que tendo isso como dizer, o eixo norteador, né? A gente consegue trabalhar tantas outras questões de vida mesmo. Então, assim, eu vejo hoje, quando eu estou junto com minhas alunas, assim, eu vejo uma alegria, uma felicidade, uma coisa que é prova de que essas pessoas elas se encaixaram num determinado contexto, sabe? Então, assim, é você pertencer, primeiro de tudo, a você. Segundo, a um contexto em que você está mesmo, né? E terceiro, nesse mundão todo. Então, a gente hoje sabe quem a gente é na fila do pão, né? Isso é muito importante. E cada um vai estar também procurando qual é a sua melhor fila do pão para estar. Tudo isso, né? Eu acho que autoconhecimento é algo muito importante, né? Van, só posso completar o que você está falando? Que Claro. o autoconhecimento é muito legal porque você também passa a não exigir tanto do outro em determinadas situações. Porque eu, por exemplo, eu tenho um número psíquico 4. Olha que loucura, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 4, eu tenho 7. Então, eu também tem momentos que eu sou muito certinha, disciplinada, sabe? Até chata, né? Mas eu sou muito comprometida com tudo que eu faço. E às vezes você começa a cobrar do outro que o outro também tem que ser igual a você. E não pode, né? Você tem que ter essa consciência de que essa é você, não é a outra pessoa. Então, você tem que também dar um equilíbrio. É verdade, olha, é tão interessante isso. Algumas vezes eu falo, né, nas lives, assim, gente, numerologia cabalística já salvou o casamento. E quando eu falo, eu mesma me vejo, sabe como camelô que vende uma ferramentinha que descasca a abobrinha, faz não sei o quê, é bom para tudo. E aí eu falo, nossa, quem vê às vezes acha que eu estou, sei lá, talvez eu esteja falando a verdade, mas é verdade. Eu já tive 2 casos que a pessoa me contou a história, inclusive das minhas turmas recentes, na minha turma 24, uma aluna minha me contou essa história em aula. A gente estava numa aula no Zoom, falando do que a numerologia já estava mudando na vida deles. Então, ela falou assim, professora, eu estava me separando. Assim, eu Olha, amo meu marido me ama também, mas nós estávamos já tínhamos tido a primeira audiência, íamos para a segunda, e se não houvesse conciliação, íamos nos separar mesmo oficialmente. Só que entre uma coisa e outra, eu fiz a sua imersão, aquela semana gratuita, tal, e ela disse que
falou assim: eu resolvi me conhecer melhor e me deu uma vontade de aprender para saber, né, quais eram os meus números, tal, e os dele, porque eu não me conformava, como que a gente sempre se amou tanto e a gente estava num ponto assim de um matar o outro. Aí entrou para a formação. E o que aconteceu, né? Ela começou a abrir os números, então ela estava fazendo o mapa dela, né? Que é a tarefa do curso, e o do marido. Ela falou, prof, eu olhei assim e achei que eu estava fazendo alguma coisa errada entre um quadro e o outro. Porque eu falava assim, meu Deus, como é possível? De 6 números, se eu não estou enganada, eles tinham 5 números iguais. Caramba! Nossa. Eram os mesmos. E aí ela falou que quando ela começou a ver as características, né, dos números dela, que também eram os dele, ela lia ali e era assim, meu Deus, é tudo que eu reclamo que ele é, e eu também sou. Eu sou e eu não via isso em mim. Aí ela começou a perguntar para pessoas tipo mãe, irmã, nossa, claro que você é. Você é muito assim. E aí ela falou, como Caramba! implicar com o marido? Aí ela disse que chegou para ele e falou assim, marido, é o seguinte, olha, eu amo você, eu descobri que eu reclamo de você, mas eu sou muito igual a você. Aí já se abraçaram, já não sei o quê, e não se separaram. Uh! Eu adorei essa história, Interessante. né? Não sei se nesse momento ela está nos assistindo, mas logicamente estou preservando a identidade e tal, mas ela nos contou isso para toda a turma. E assim, o aplauso foi geral também, a gente adorou isso, Que né? legal! Então, Sim. você, quando você se conhece e você conhece o outro e desenvolve esse respeito, essa empatia, de saber que o outro, ele também assinou um contrato lá atrás, na pré-vida, ele veio também com um roteiro, né? E assim, amar, às vezes, é você aceitar essa pessoa mesmo com o roteiro que ela, né, trouxe. Então, aí a gente vai fazendo certas adaptações, concessões. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, porque a gente tem consciência, né, das coisas, e a consciência é o que muda tudo na nossa Sim. vida, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, né? Eliana, e você faz mapas monetizados? Tem feito? Não, como eu te disse, eu passei por uma outra mudança, eu recém comecei a me instalar na casa, e logo que eu me mudei, em 2 semanas que eu tinha de mudança, eu quebrei meu braço. E Oh, faz uma semana, vai fazer 2 semanas que eu tirei o gesso. Então, agora é que eu comecei a reorganizar minhas coisas. E eu voltei, olha, um pouquinho antes de tu me chamar para essa conversa, uma amiga minha estava conversando comigo, sabe como eu queria saber minha numerologia? E eu gosto disso, 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 disso. Eu disse, tá, tudo bem. Vou pegar lá meus cadernos, porque ainda minhas coisas não estão bem organizadas. Né? E aí eu digo, vou pegar meus cadernos, vou começar, vou olhar para ti então. E aí comecei a olhar ali algumas coisas para ela e exatamente o que ela tinha me dito. Ela disse, meu Deus, eu disse, ela vai achar que foi que eu estou dizendo para ela, porque ela já me falou. Eu disse, mas ela acreditou com a numerologia, né? Porque foi tal qual. E aí, depois que me chamasse para entrevista, eu comecei a mexer de novo e um outro rapaz me pediu um mapa. Então, eu comecei, eu ainda não entreguei nenhum, porque logo que eu recebi o meu certificado, ocorreu a mudança, né? Então, ainda estou me reorganizando. Mas, mesmo assim, eu fui chamada para retomar antes do que eu estava esperando. tá vendo? Como o universo São conspira, né? chamados mesmo, e você precisa olhar muito para isso. Por que de repente Sim. eu me lembrei de você, quis te trazer aqui para a conversa?
porque você mesma ativou essa energia e as coisas, gente, elas ficam pairando na atmosfera. Quando a gente menos espera, eu pergunto para a Denise, e a Eliana? Tá, a Denise falou, ela está meio sumida, mas vou fazer um contato com ela, tal, né? Então, você vê, é tudo energia. Então, eu estava me sentindo assim, angustiada, porque além de eu não poder estar escrevendo, que agora comecei a retomar o movimento do braço, né? Faz 2 semanas tirei o gesso. E eu estava me sentindo meio, sabe, assim, vazia. E o que estava no... Acho que voltou agora, né? Saiu para mim. E o que estava me fazendo falta era justamente isso, retomar os estudos. Exatamente. A gente tem que entender, muitas pessoas fazem botox, preenchimento, e não tenho nada contra. Eu não fiz ainda, mas eu acho bem legal quem faz. Agora, a gente não pode esquecer dos botox da nossa alma. Ela tem que ser atendida sempre. E quando a gente começa a ficar assim caidinha, né, que não é só a pele, é uma coisa de energia, porque a nossa alma está precisando de algo, de um preenchimento, né, de um alimento que a gente não está dando para ela. Não é mesmo? Verdade. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Vera. Vera, o que te levou a fazer o curso de formação em numerologia cabalística? Bom, na verdade, assim, o que me levou foi a professora Van, o seu jeito. Quando eu entrei na imersão, eu senti assim um acolhimento e uma verdade tão grande vinda de você, que eu falei, gente, mas essa pessoa ela é muito diferente, né? Eu vou fazer, porque eu já gostava, fazia aqueles meus cursinhos pequenos, as minhas leituras, as minhas pesquisas, né? Mas nunca assim, fiz exatamente um curso mesmo de numerologia. Era só uma questão mesmo de Google, né? Sei lá, pesquisa no Google, ano pessoal, tal. Eu já calculava meu ano pessoal. Faz 20 anos, né, que eu tinha uma taróloga, que infelizmente faleceu na Covid, então eu fiquei órfã de taróloga, e de orientação com relação à numerologia, porque ela também trabalhava com um pouquinho de numerologia. Não era numeróloga, mas ela entendia bastante, e ela me ajudou muito. Pensa numa pessoa que me ajudou, mas assim, não que ela me mandasse, é o que a numerologia e o tarô, né? É interessante isso, ninguém manda a pessoa fazer, assim, olha, faça isso que você vai conseguir, não é isso. Era uma orientação tão interessante que... E aí que eu conheci, entrei na imersão, e eu falei, não, vou começar a fazer. Gente, aí foi assim, parecia que tudo estava muito claro, parecia que eu estava reconhecendo coisas que eu já sabia, mas com mais técnica, com mais informação, né? Então, realmente, foi uma mudança até no meu, assim, dentro de mim mesmo, né, o que a Inês estava falando, da gente se conhecer, porque a numerologia a gente faz para nós primeiro, né, então a gente entende, olha, você vê, eu peguei o meu, depois de um ano, né, que eu peguei o meu, um ano não, estou mentindo, não sei, me perdi no tempo, quando eu peguei o meu diploma, eu tenho uma expressão 7. Eu vou te falar, durante, assim, acho que um ano, mesmo eu fazendo mapa, eu coloquei uma expressão 3 para mim, eu, no fundo, achei que estava errado. Veja bem, eu falei, não, gente, eu não tenho expressão 7, não é possível, não sou assim. Aí eu fui na pesquisa e fui ver o meu documento original para ver se eu tinha algum acento, alguma coisa. Mas, realmente, a minha expressão é 7, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ser muito analítica, né? Então, você vê, mesmo eu estudando, eu aplicando em mim, eu ainda fiquei, assim, meio bolada, né? Para você ver como é interessante a gente ter a certeza e estudar, porque se a pessoa vai falar para você assim, não,
isso não tem nada a ver comigo, sei lá, o 1 não tem nada a ver comigo, eu não sou líder. Então, quando você estuda, você já vai falar para ela, então você não está vivenciando, né, o seu melhor, né? Gente, Então, assim, o estudar os números, e assim, e passou a ser uma coisa diária para mim. Então, assim, eu tenho o meu trabalho, né, que eu trabalho já home office desde 2017. Então, eu já tinha meu escritório em casa mesmo, né? Porque como eu trabalho com seguro, a seguradora já vinha plantando isso na gente. Então, e eu já me adaptei ao home office há muito tempo, né? Só que, assim, os números é um estudo diário, realmente, porque cada hora você pega uma informação, e, assim, eu tenho que sempre rever o meu mapa para saber o momento que eu estou usando, vivenciando, o mês pessoal, sabe? E os números estão na nossa vida, assim, a todo momento, né? Uma coisa incrível, né? Então, realmente, e hoje eu estou na universidade, fiz o curso de formação, e a universidade são as trocas de experiências, né? Porque são casos diferentes, e eu adoro estudar pessoas. Até falei com você, né, na Uni, eu adoro pegar pessoas assim famosas e eu coloco lá no meu estudinho, né? Ah, ela tá vivenciando isso, mas eu pego o nome completo, pode ser que tenha algum errinho devido a algum acento que a pessoa não coloca ali, né? Eu vejo pela Wikipédia. dá muito E aí, certo. quando Eu você faço vai bastante isso. estudando, eu estudei, por exemplo, meu pai, que já é falecido e que tem uma dívida kármica 16, porque ele é do dia 16, cara, é muito real, sabe? É muito E eu interessante, lembrei, né? Van, porque como eu tenho tudo escrito, né, das aulas que eu fazia com você, então eu gosto de relembrar. E aí eu fiquei pensando, outro dia assim, nossa, Vera, você vem as insegurançazinhas, tá? Ai, Vera, você não é uma terapeuta formada, você também não pode falar que tudo que você fala é verdade. Eu comigo mesmo, tá? No meu pensamento. Até que eu relembrei, e eu escrevi isso, né? Tá nos meus cadernos aí, que você falou isso. Ele falou, não, você não é uma terapeuta, você não é uma bruxa que você vai falar o que a pessoa tem que fazer. Você vai levar o cavalo dela até uma fonte, a melhor fonte de água para ela beber. Aí, quando eu li isso, eu falei, cara, mas é isso mesmo. Eu só estou levando até a fonte. Então, relembrar o que a gente estudou, escrever, assistir, reassistir, mesmo eu já. Eu tô super segura para fazer o mapa. Mas algumas palavras-chave a gente tem que anotar, Com porque, certeza. né, você absorve aquilo. Então, veio na minha cabeça um cavalo, né? E você pegando a melhor água, a melhor fonte para a pessoa poder seguir o caminho dela, gente. Não, Van, você tem umas coisas assim, uns dizeres que eu não sei da onde que você tira isso. Claro que eu sei, você é Eu 11, né? sempre fui uma boa contadora de histórias, né? Eu adoro contar casos. Você me lembra de. Ainda ontem, uma pessoa me perguntou, foi a Denise, que vocês conhecem também, a Denise Nicolau. A Denise, a gente saiu para almoçar junto, nós estávamos trabalhando aqui, e aí ela falou, eu estava falando de algumas chatices que eu desenvolvi na maturidade, né? Essas coisas assim, não, tudo tem que ser de tal jeito. Aí ela falou assim, Van, eu acho que você nunca acampou. Falei, nossa, eu já campei muito, até camping selvagem e tal, né? E aí eu me lembro muito assim que em camping a gente sentava, às vezes, aquelas rodas que a gente faz, né, com violão, não sei o que eu também sempre toquei violão, sempre gostei muito de música, de tocar, cantar, mas tinha uma hora que a gente começava a conversar e o pessoal pedia sempre para eu contar algumas determinadas histórias, que eu não sei por que eles gostavam tanto. E eu contava tão, sempre, tantas vezes as mesmas histórias, que às vezes alguém falava assim: não, pera lá, você pulou um pedaço tal. Volta lá, conta aquele pedaço. Falava, ai, nossa, vocês sabem mais da história que eu, porque
Enfim, Mas né? é interessante, porque a imersão, ela já me deu esse contexto todo que seria muito bom, né? E assim, aí eu fui entrando no curso, né? E eu nunca tinha feito um curso online, foi a primeira vez que eu entrei numa plataforma de Hotmart. Falei, gente, isso foi maravilhoso. Eu acho que a pandemia trouxe isso de maravilhoso. Você, quer dizer, você já tinha seu curso, né? Já antes, mas eu só entrei depois. Eu falei, agora eu só quero fazer cursos assim, né? É claro que tem as aulas ao vivo, que fazem toda a diferença, esse contato, né, que a gente tem, que nem os nossos encontros, né, que nem o Encontro dos Anjos, que isso, assim, é muito gostoso, porque renova. Você vê que são pessoas que têm o seu mesmo propósito, tem muita gente que quer saber sobre o mapa, é muita gente, né? Então, com relação a monetizado, eu vou até já falar com relação a mapas monetizados, né? Que eu até já conversei com você a respeito disso. A minha intenção, inicialmente, não era, né, o monetizado, mas até o 11º mapa. Então, eu me propus na minha intuição, na minha espiritualidade, porque eu sou 1111. Eu sou 29 com destino 11. Depois você vai passar aí, porque as pessoas não estão Olha, que entendendo nada. maravilha. E Agora aí, eu entendi você, essa sua determinação de entregar 11 mapas. sim, e o 11º mapa eu vou entregar semana que vem, e olha que interessante, Ivan, as pessoas que eu entreguei o mapa são pessoas da minha família, são amigos, clientes que eu vi que não estava legal, mas eu que ofereci, estava num processo de separação, enfim. A minha missão 9 também tem muito a ver isso, né? De querer ajudar, tal. E essa pessoa que eu vou encerrar com o não monetizado, né? Ele é uma pessoa assim, ele foi diretor de uma grande empresa. Ele é amigo do meu marido já há muitos anos, teve, assim, cargos muito altos, hoje ele está aposentado, enfim, mas está passando um período difícil. E eu o conheci agora só. E aí, quando eu comecei a falar de numerologia, ele ficou tão feliz, tão interessado, que ele falou, você faz o meu mapa? Eu Olha, falei, nossa, faço com o maior prazer. Aí ele falou assim para mim, eu estou vendo que no seu altar você não tem o São Jorge, o santinho, né? Ele falou, então eu vou te dar um São Jorge e você vai me dar o mapa. Eu falei, tá combinado. maravilhoso. Então, ele é o 11º, que era o meu propósito, né? E aí, a partir de agora, vai ser monetizado, né? Nossa, que bonita essa história, adorei, ainda mais o São É, Jorge. Tome esse São Jorge como um grande isso, protetor, né? Eu acho que esse presente vem com muito significado. Saiba muito. mais sobre São Jorge. Hoje você vai Pois fazer uma pesquisa sobre vou. São Jorge. E É São Jorge era incrível, no né? Rio de Janeiro. São Jorge é o grande padroeiro, né? É ou não é, Inês? É o meu santo, sou devota Olha, dele. Olha aí, ó, tá Eu vendo? também. Você também? Olha que São Jorge. interessante, não, Liana. gente, Eu sei que, é eu muito sei, interessante. eu sei que no Rio Grande do Sul, São Pedro, né, é o padroeiro, não é isso? São Pedro e São João também é muito forte. E você se encantou com São Jorge. Eu adoro São Jorge também. Ele é muito cultuado aqui também. Não, e é incrível, porque no meu santuário ele fica muito à mostra aqui, né? Então, assim, eu sou muito universalista, né? Então, eu tenho desde os meus preto velhos, Santa Sara Kali, né, que é dos ciganos, e Nossa Senhora de Fátima, porque eu sou, né, descendência portuguesa, tal. E ele observou que não tinha o São Jorge. E ele São falou, Jorge. então, olha que coisa Nem sabe São interessante. Jorge ali, ó. Olha, eu então Exatamente. vou mostrar que eu estou sempre com os meus anjinhos, né? Olha que eu Ah, ganhei da Vilma Lima, eu ganhei ontem. Estou com o meu anjinho aqui do lado. Ele é feito de crochê. nossa, gente, olha que coisa linda. Olha que lindo! Tá Não, Eu tenho vendo? que gente. virar a câmera para mostrar os meus aqui.
protegidos pelos anjos, né? Gente, por isso que eu vou te falar, as mulheres são demais. Me desculpem os homens, porque eu sou mãe de 2 homens. Mas as mulheres, nós somos demais. Mas, posso falar mais uma coisinha, Van? A numerologia também me trouxe, além de vários amigos, vocês, né? Essa questão da mandala, as letrinhas hebraicas. Aqui, ó. Eu botei atrás da minha mandala e eu agora vou tatuar o nome do meu anjo. As letrinhas hebraicas, tão fortes que elas são. Sim. Elas estão ali. Os salmos, cara. Sim, são muitas coisas, sabe? Van, eu acho que assim, só na imersão, né, as pessoas elas já vão sentir esse chamado, porque eu acho que é um chamado. Não tem outra explicação, né? É um chamado, e eu acho que é no momento de cada um. Não importa se você tem... E eu acho muito fofo quando vejo pessoas novinhas, 20, 25 anos, entrando nesse mundo, tão jovens. Eu falo, gente, que fofas, né? Eu já entrei mais tarde, mas eu entrei no meu momento, né? E vejo essa molecada que são seres muito especiais, são, né, pessoas extremamente sensíveis, os jovens de hoje, já entrando com essa bagagem, é muito lindo, né? E você é realmente uma inspiradora, muito grande. Verdade. Eu vou até aproveitar essa sua fala para dizer para quem estiver nos assistindo que dentro de alguns dias vai começar uma nova imersão em numerologia cabalística. E a gente está fazendo esse esquenta aqui, sempre com pessoas muito interessantes. Eu me inspiro pelos anjos para chamar pessoas aqui, eu me sintonizo e digo assim, quero trazer fulana, né? Vou dizendo os nomes de vocês, justamente para motivar as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes estão perdidas, estão com a vida travada, estão sem força para continuar, né? Seja lá no campo da saúde, da profissão, do amor, da família, tem muita gente que está a fim de desistir, né? Então eu falo, não, peraí, me dá uma chance, para mim não, dá uma chance para a numerologia cabalística, vem fazer a imersão para você saber mais de você. E eu tenho até uma promessa, né? Assim, trago você de volta para você em alguns dias, que são os dias da imersão. É bem isso. É o autoconhecimento, isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem. Eu também recebo muitas revelações de vocês, dos meus próprios alunos, das minhas próprias alunas, né? Eu nunca vou me esquecer de um momento do que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2022, que a gente estava numa mesa enorme no Rio de Janeiro, e a Inês ela levantou, me abraçou e disse assim, você está vendo isso aqui? Você tem noção do que já aconteceu com todas essas pessoas que estão aqui? Eram só numerólogas que estavam lá, né? Então, eu olhei e agradeci muito a Deus por ele me permitir, né, poder fazer alguma coisa com o conhecimento que eu recebi. O que eu recebi, eu procuro aprimorar todos os dias, não é? Esse ano o compromisso é maior, que é um ano 7, então a gente tem uma responsabilidade maior, né? Com sabedoria, com conhecimento, com a própria espiritualidade. Então, eu pretendo que essa mesa que a Inês me mostrou, que ela se estenda infinitamente, que muitas pessoas possam vir e se agarrar na vida e falar, não vou desistir, não, agora eu vim para ficar. Agora
Eu quero ser protagonista desse filme, né? Ninguém vai me parar mais, né, Eliana? Não vai ser braço quebrado, não vai ser isso nem aquilo, é a gente Tomar a rédea, né? mesmo, pegar, tomar as rédeas da vida desse ano, regido pelo carro, né? O arcano 7 do carro. E é isso, minha gente. Então, ó, você ficou com vontade de fazer a imersão em numerologia cabalística? Então, tem o link aqui embaixo. Vem! Vai encontrar. E um dia, quem sabe, você vai estar aqui numa dessas janelinhas contando um pouco da tua história também, né? Então, clica nesse link, você vai saber mais sobre a imersão, sobre esse evento, vai fazer tua inscrição, e aí é só o começo da história. O desenrolar da história você vai ver em alguns dias. Meninas, olha, eu acho que a gente podia fazer um programa semanal de tantas. Verdade. Tô dentro. Vamos? Vamos, de tanta história bonita assim, e de superações, né? Você vê, eu não conheci a história da Inês, né? Nem da Eliana, e também elas não conheciam a minha história. Então, é muito bonito ver, assim, o crescimento que a gente tem e o levar, né? A pessoa até a fonte melhor. É muito lindo. Muito obrigada. Que passou pela minha mente agora, a gente podia fazer um livro, né? Nem que fosse um e-book virtual, com todo mundo, cada página, uma história. Olha que legal que ia Nossa, ser. verdade. Adorei! Vamos, mas eu tinha que ter também uma pegada de numerologia, assim, da gente falar, olha, Lógico. eu sou assim, tal, e né, botar os nossos números também ali para ficar mais tangível, né, para as pessoas. É interessante. Vamos botar isso para frente, Vamos botar isso para frente. Ideia. Adorei. Olha aí que legal. Eu queria me despedir só dizendo para você, Van, que você não falou tudo que eu te falei, que eu falei, você transforma vidas. E é isso, eu me sinto transformada e agradeço a você com a numerologia, né? Porque você trouxe esse conhecimento para mim. Muito obrigada. Nossa, Inês, eu agradeço imensamente. Você não imagina o significado que teve aquela sua fala para mim, né? Que bom. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tatuagens desenhadas na minha pele, mas eu me tatuo com palavras, com fatos, com fotografias de situações, né? Tudo isso está impresso em mim, pode ter certeza, viu? Muito obrigada. Também, eu gostaria de me despedir dizendo que eu ter escolhido o curso para fazer contigo, Vanice, apesar de ter outros aí no mercado, foi porque tu me inspirou muita confiança. Tu és uma pessoa, acho que para mim, assim, né, professora de português, de inglês, conhecimento do hebraico e muito didática. Então, as tuas aulas, assim, a gente consegue entender, né, é uma didática, uma coisa que flui, é gostoso, tu entende perfeitamente, tu vai querendo mais, cada aula a gente quer mais e mais e mais, e foi muito prazeroso, e pretendo continuar nossos estudos aí. Foi um prazer ter conhecido a todas. Ai, Eliana, muita gratidão, viu? Isso também vai me inspirar. E agradeço também o convite. Muito obrigada, Eliana. Você é demais mesmo, viu? Que bom que eu me lembrei de te trazer para essa conversa. Foi muito gratificante. Muito obrigada, de coração. Né? E é isso, meninas. Dá um beijo na Érica. Érica, a Inês está mandando beijo. Beijo. Gente, olha,
Tô aqui, Beijo, gente. muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Muito feliz pelo convite, viu? Arrasam, viu? Olha, Eu essa também. nossa Foi show live de bola. hoje. Adorei. Gente, comenta aqui se essas meninas são arrasam ou não são. Né? Já encerrou a transmissão? Não, estamos aqui ao vivo ainda, Érica. Se você estava com timidez. Já me lasquei, então. Se lascou. Lascou! Então é isso, minha gente. Eu vou encerrar então beijo. essa live para vocês. Eu vou falar com as meninas depois um pouquinho ainda aqui em off, mas eu sei que está todo mundo aí, né? Ligadão, mas o tempo de vocês é sagrado também. Então, ó, beijo enorme para todo mundo. Olha eu de papai. Tchau, galera! Obrigada!